Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso bom Pai que estás nos céus, Senhor Rei do Universo, toda glória, todo louvor, honra, poder ao Senhor. Que a tua graça nos cubra, Senhor. Cubra com teu manto sagrado a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, que temos cometido diariamente contra o Senhor. E sabemos que temos te ofendido diariamente. Por isso estamos aqui nessa manhã para suplicar o teu perdão, a tua graça, o teu favor, por nós que não merecemos. Nós queremos abrir a tua palavra. E mais uma vez queremos pedir que o professor Espírito Santo possa inculcar o que vamos ouvir nesta manhã em nossa mente. Que possamos colocar em prática em nossa vida. E que o conhecimento da tua palavra, que é abrangente e é progressivo, possa nos alcançar. Te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Ontem nós terminamos aí as 7 igrejas da Ásia, né? Eu creio que ficou bem compreendido esse estudo. Lembram vocês que nós estudamos aqui sobre Filadélfia, foi um momento de reavivamento na história da igreja, quando Guilherme Miller pregou sobre a volta de Jesus e pregou sobre a purificação do santuário, que ele entendia que seria a terra com a volta do Senhor. O cálculo que ele fez estava correto, estava exato, o evento que estava errado. Então, algo ia acontecer no final daquela profecia dos 2.300 anos, que está em Daniel 7, Daniel 8 e 14. Mas não era a volta de Jesus. Era algo que ia acontecer lá no céu, como realmente aconteceu. Tá? E hoje nós vamos entrar nesse assunto que foi a grande decepção lá no século XIX, né, 1644, 1643, essa decepção que houve sobre essa purificação do santuário. E a gente vai voltar um pouco lá no passado para a gente poder entender o que foi que Miller estudou, e o que é que isso tem a ver com a nossa salvação, né? E porque isso afeta diretamente a cada um de nós. Tanto o que não tem o conhecimento, precisa ter, como nós que temos conhecimento de muitos desses fatos que aconteceu lá atrás e que realmente é a raiz dos acontecimentos futuros. Então, nós sabemos que o pecado, ele começou no céu. E o pecado, ele não tem explicação. Não existe explicação do pecado, é uma coisa inexplicável. Como é que o pecado apareceu num local santo, sagrado, onde o Deus do céu habita, que é o terceiro céu? Então, não há explicação para o pecado. Então, nasceu no coração de um anjo, Lúcifer, portador de luz, e ele foi transferido para a terra, né? Deus lançou para a terra, e veio diante dos homens, e quando Adão e Eva foram colocados no paraíso ali, e eles pecaram, então ali aconteceu o primeiro sacrifício. E eles, quando pecaram, pegaram folha de figueira, coziram e cobriram, né, a sua nudez, porque perceberam que estavam nus, mas precisava de algo mais, muito mais importante que aquilo ali. Então Deus imediatamente sacrificou um cordeiro e, com as vestes, a pele do cordeiro vestiu Adão e Eva. Então, lá em Apocalipse capítulo 3, que fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então, o pecado ele começou no céu, veio para a terra, o cordeiro morreu por nós, e o cordeiro ressuscitou no terceiro dia, foi ao céu, está no céu, e ele intercede por nós. Né? Então, ele não está no céu de férias, Jesus não está no céu de férias. Ele foi para o céu completar sua obra de redenção do ser humano. Porque aqui na terra, ele se sacrificou, e o seu sacrifício ele foi único e perfeito para salvar a raça humana. Não precisa de nenhuma emenda, não precisa de nenhuma ajuda de nenhum ser humano, de ninguém, de nenhum santo, de nada. Ele foi perfeito para salvar a raça humana. Basta que nós o aceitemos. E ele, ao ir para o céu, ele foi agora ser nosso advogado, nosso mediador, nosso sumo sacerdote, e ele está hoje à direita de Deus.
para mediar entre nós e o Pai Celestial. Deus a ninguém julga, está escrito, e concedeu ao seu Filho todo julgamento, porque foi ele que morreu, ele foi quem se sacrificou por cada um de nós. Isso é muito importante, né? Então, a gente vai estudar hoje sobre o ritual do santuário. O que é que acha importante nisso aí? O que é que isso tem a ver com a nossa salvação? Isso já acabou? Já, mas acabou aqui na Terra. E isso continuaria no céu. E vamos ver isso dentro da Bíblia, porque em nenhum livro histórico, desde quando a gente estuda Garcia, você não encontra esse ritual do santuário, não encontra. Só encontramos na Bíblia, nas páginas da Bíblia. E é de lá que nós vamos tirar lições para a nossa vida, né? E ali fala sobre juízo, fala sobre misericórdia, fala sobre perdão, né? Fala sobre intercessão, mediação, e Deus já está preparando o seu povo para os acontecimentos que viriam lá na frente. Então, o cordeiro ele foi morto desde a fundação. Então, esse ritual é muito importante para a gente, porque todo objeto, tudo que Deus mandou fazer naquele tabernáculo, tinha um significado muito importante. Eram alegorias, né, para uma época presente, que é os nossos dias e os dias futuros, certo? Então, a gente vai hoje agora, a gente vai abrir a nossa Bíblia e vamos lá para o livro de Êxodo. Eu vou falar, vou falar bem calmo hoje, sabe por quê? Porque eu pedi ao Espírito Santo que não me deixasse esquecer de nenhum detalhe. Então, hoje eu estou sem pressa por causa do horário. Se der 8 horas, eu paro e, pela graça do Senhor, a gente volta amanhã. Tá? O que eu pedi ao Senhor, não me deixe esquecer nenhum detalhe, porque aqui tem muitos detalhes muito importantes. Eu queria, assim, no decorrer do estudo, se vocês tiverem, pode interromper o estudo, porque é muito importante isso aqui. Vocês podem parar e perguntar. Se eu souber, se o Espírito Santo me der a condição de responder agora, eu vou responder. Se não, um outro dia eu posso, né, estudar e responder para vocês, tá bom? E que não venha de mim mesmo, que venha do poder do Espírito Santo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos ver 3 versos. O verso 8, o verso 9 e o verso 40. Certo? 25, 8, 9 e o verso 40. Bom, nós sabemos que o povo de Deus, eles ficaram cativos no Egito por 430 anos. Né? E eles ficaram lá cativos esse tempo todo e Deus precisava tirá-los de lá. E eles não tinham acesso à palavra, às escrituras. Né? Não tinham acesso. Então, foi preciso Deus chamar um libertador. Ele sempre diz assim, a Moisés e Ciro, rei da Pérsia, que libertou o povo da Babilônia, eles são um tipo de Cristo. Por isso que eu mandei, Fábio, procurar aí duas palavras que a gente vai entender daqui a pouco. Então, Moisés foi um tipo de Cristo, um libertador. Ciro também foi um tipo de Cristo. Ele foi chamado por Deus, mesmo sem saber, para essa missão. E qual era a missão de Ciro? Era secar o Eufrates, o duto que cortava a cidade de Babilônia, entrar em Babilônia e tirar Belsazar do trono e libertar o povo que ficou cativo lá 70 anos. O povo ficou em Israel, lá em Egito, 430. Então, houve uma interrupção de oferta de sacrifícios e manjares ali quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia. Tá? E hoje vamos ver agora o que Deus tinha em mente ao tirar os do Egito. E a promessa era que vocês vão entrar em Canaã 40 dias. Vocês lembram disso, né? E quando o povo sai do Egito, com todo o ouro, tudo que tinha direito, né? Vieram muitos egípcios com eles também. E no arraial ali, no deserto, eles tinham que entrar em Canaã 40 dias. Moisés vai para o monte
né? Deus manda ele subir no Monte Sinai, e lá ele recebe, ele passa 40 dias lá no Monte Sinai, e Deus manda que ele lavrasse duas pedras e fosse para o monte. Antes do povo entrar na Canaã, eles tinham que entender qual o propósito de Deus. Deus queria reeducá-los, porque passaram mais de 400 anos lá no Egito, e muitos costumes eles trouxeram com eles. Se você abrir lá em Deuteronômio capítulo 19, capítulo 18, 4, vai encontrar ali Deus advertindo a eles contra algumas abominações que não deixam de fazer, que aquelas nações faziam lá atrás e não deveriam fazer. Então, quando ele sobe para o monte, ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, na íntegra, escrito pelo dedo de Deus, está escrito lá em Êxodo, né? Não foi Moisés que escreveu, Moisés apenas foi o receptáculo, né? E ele passa 40 dias, quando ele desce do monte para trazer a lei, os mandamentos para o povo, ele encontra o povo em idolatria, desobediência. E ele pega as tábuas da lei, quebra, né? Faz uma separação, os que queriam estar com Deus, que não queriam, muitos morrem, e novamente Deus manda Moisés lavrar duas pedras, novamente levar para, novamente, que ele próprio escrevesse. Então, você lembra que eu falei na época aqui que da Bíblia Sagrada só tem duas partes que foi escrito pelo próprio Deus. Lá em Babilônia, capítulo 5, quando Belshazzar deu o banquete, que Amon escreveu, é o próprio Deus escrevendo o fim da Babilônia, e lá no Monte Sinai, quando ele escreveu com o seu próprio dedo. E escreveu em tábua de pedra. O papiro já existia, porque o Egito tinha lá no Nilo papiro. Então ele poderia ter escrito no papiro. Por que escreveu em pedra? Porque dificilmente o que você escreve em pedra, ele apaga. Quer dizer, símbolo de eternidade. Então, o povo pecou e Deus transformou aqueles dias de 40 dias em 40 anos. E eles ficaram no deserto, ali rodando, 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 a cidade estava ali pertinho. Mas por causa da desobediência, da idolatria, né, estava na sua lei, eles desobedeceram e, infelizmente, ficaram 40 anos no deserto. Né? Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que Deus queria habitar com o seu povo, correto? Queria habitar com o seu povo. Então, ele queria estar no centro do seu povo. Deus não guarda mágoa nem rancor de ninguém, pelo contrário. Ele é sempre longânimo. Então, foi o que ele fez. Ele chamou Moisés e deu uma ordem para ele. E qual foi a ordem? Está exatamente em Êxodo capítulo 25, verso 8, 9, verso 40. A gente vai ler agora, quem está com a sua Bíblia aberta, já abriu aí, né? Então, Deus queria que o seu povo habitasse, né, com ele, e ele estaria no centro do seu povo. Então, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Essa palavra vem do hebraico, quer dizer, tabernaculou, ou seja, Deus habitou com o seu povo. Então, ele chama Moisés e dá uma tarefa a Moisés. Ali, entre o povo de Israel, havia muitos artífices, artesãos de primeira qualidade. E Deus chamou esse povo, Moisés chamou esses artífices, para fazer aquilo que Deus havia ordenado. Tudo que Deus mandou fazer tinha que ser de primeira qualidade. Não poderia ser feito de qualquer forma. O material usado deveria ser de primeira, as medidas corretas, como ele ordenou, a altura, as colunas, tudo que você vai ver hoje aqui, foi uma ordem divina. Porque Deus tinha um propósito nessa ordem. Era mostrar, primeiro, a gravidade do pecado, o que ele faz com o ser humano. O pecado ele mata, destrói famílias, acaba, derrama sangue, e sem sangue não havia remissão de pecados. Então, o que as pessoas viam naquele ritual do santuário era algo dramático. Dramático. O sangue era derramado todo dia e aquilo contaminava
o sangue mancha, né? Contaminava o tabernáculo. Então, Deus chama Moisés, desafia no capítulo 25, verso 8, 9, verso 40. Olha só, diz assim. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha só. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farei. Então, Deus chama Moisés, fala assim, ó, você vai fazer um santuário, Moisés, um tabernáculo, não de alvenaria, né? Não de laje, mas um tabernáculo móvel, uma tenda móvel, certo? Por que móvel? Porque eles iam ficar 40 anos no deserto e não iam ficar num lugar só, eles iam mudar de posição. Então, eles eram nômades, estavam sempre mudando de lugar. Então, quando era para desarmar essa tenda móvel, eles desarmavam e levavam ao local determinado onde eles ficavam, e ali, novamente, eles armavam o tabernáculo para voltar a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Aí o verso 9, agora é o seguinte, você vai fazer segundo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O verso 40 do mesmo capítulo, Deus novamente adverte Moisés, dizendo o seguinte, olha Moisés, vê, tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só, interessante isso aqui, né? Então, se Deus deu a ele uma ordem e deu um modelo, é porque ele deveria fazer conforme o que ele tinha visto, nem mais e nem menos. Então, eu queria que Fábio lesse para a gente aí. Eu mandei procurar duas palavras no dicionário, na inteligência artificial, na meta aí, que é tipo e antítipo. Fábio, pode ler para a gente? Muito bem, vamos lá. Ele vai Eu ler duas achei, palavras aí. Tipo e antítipo. O que você quiser ler primeiro, tanto faz. O que eu é o achei que antítipo? Achou? o tipo aqui está falando que é modelo, exemplo, que serve como Isso, referência, ou tem uma isso, representação simbólica de algo que ocorrerá no futuro, isso. uma pré-figuração, característica distinta de um grupo, classe ou categoria. Mas o Bem. antigo que fala aqui, ó, que no Uhum. contexto teológico, né, ele fala que refere-se ao Sim, cumprimento de uma profecia ou simbologia do Antigo Testamento no Novo Testamento. muito bem, muito bem. Então, você viu que são duas palavras, né? Distintas. Tipo é modelo, é original, né? E antítipo, no contexto teológico, era uma profecia que ia se cumprir aonde? No futuro. Novo Testamento. Então, lá no Novo Testamento, exatamente. Então, isso aqui ia passar, o antítipo, ele ia passar por gerações, gerações, e só ia se cumprir no Novo Testamento. Você vê a importância desse ritual do santuário, porque tudo que havia naquele tabernáculo tinha um significado. O que aconteceu? Depois de um passado tempo, Salomão, esse tabernáculo ele foi substituído pelo Salomão, né? Salomão construiu o templo, né? E esse templo era de uma transcendência imenso, imenso, imenso esse templo. E todos os móveis que havia nesse tabernáculo móvel, ele colocou no santuário que ele ofereceu a Deus, o templo de Salomão. E ali eles continuaram a fazer os rituais, porque isso ia ter um cumprimento lá no Novo Testamento. O que aconteceu? Quando Nabucodonosor veio, e Deus permitiu que ele entrasse em Babilônia, ou entrasse em Jerusalém, e destruísse a cidade, os muros, né? E interrompeu sacrifícios de animais. Isso levou 70 anos, está lá em Daniel 9, fala sobre isso aí, Jeremias fala também, que eles ficar cativos 70 anos, houve uma interrupção.
70 anos. Depois que acontece, Ciro tira de Babilônia, tira de lá, leva lá para para o país deles, que agora a Pérsia, e tanto que Daniel se tornou governador lá da Pérsia também, né? E dali sai a ordem para restaurar a casa de Jerusalém. Está em Esdras, está em Daniel, está em Neemias. Certo? Então, dessa ordem, que foi dada por Ciro, por Dario e Artaxerxes, ela vem a reconstruir o templo novamente. Por quê? A profecia foi interrompida há 70 anos e ela teria que ter o seu cumprimento no Novo Testamento, certo? Então, esse ritual, ele só ia parar com Cristo. E isso se cumpriu exatamente. Então, voltar a oferecer os sacrifícios para que a profecia se cumprisse. Vamos agora retornar novamente ao Antigo Testamento e vamos ver agora como funcionava, o que é que havia dentro do santuário, esse tabernáculo, o que é que havia lá dentro, né? Os móveis que haviam lá dentro, os objetos que haviam lá dentro, né? O que significava cada objeto, a posição que eles estavam, né? É, é, o que representava cada um deles, né? A simbologia, e como funcionava o ritual do santuário, né? Como funcionava, isso é muito importante. Então, veja bem, Deus mandou construir o tabernáculo, era uma tenda móvel, e deu as medidas a ele, como deveria ser. Esse tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. Depois o Ciro vai mostrar aí daqui a pouco a imagem do que havia lá dentro, né? Havia objetos, havia coisas inanimadas e haviam coisas, né, animadas, coisas que tinham vida. Por isso que a palavra alma, vou falar alma, ela vem de animal. E animal vem de inanimado. Quando Deus criou o homem e botou lá o objeto de barro, o homem de barro, não havia o quê? Nele o fôlego de vida. Ou seja, ali estava um objeto inanimado, que não tinha alma, não tinha fôlego de vida. É igual um desenho, se você pegar um desenho e você colocar, né, a TV está cheia de desenho animado. Por que chama desenho animado? Quando eu era criança, eu pensava que desenho animado era um desenho que se fazia você dar risada. Mas não é. Essa palavra animado vem de animal, quer dizer, tem vida. Então, um desenho parado, ele é inanimado. Quando ele tem vida, ele tem uma alma, ele tem uma vida. Por isso que a alma, ela é mortal, ela não pode ser imortal. Porque só há um ser no universo que é imortal. Está lá em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se não me engano. 6,16, perdão. Então, esses móveis estavam lá. Moisés chamou os artífices e fez tudo conforme Deus havia ordenado, da melhor maneira possível, o melhor que tinha que ser colocado ali no tabernáculo do povo. Então, primeiro, ele mandou cercar todo o tabernáculo, era cercado, e ali havia 3 compartimentos. Foi ordem divina. Agora é interessante. Lá no céu está o original, vocês viram agora. O original está no céu, o modelo. O da terra é uma cópia. Só que lá no céu, dos 3 compartimentos, uma parte não existe. Você vai entender por quê. Então, havia 3 compartimentos. Havia o pátio, havia o santo e havia o santo dos santos, o santíssimo. 3 compartimentos. Então, nesses 3 compartimentos, haviam 3 portas. Uma, que o povo saía do arraial, onde estavam, entrava no pátio, era uma porta. Para ter acesso à segunda porta, era o lugar santo, tinha uma outra porta. E para ter acesso ao lugar santíssimo, tinha uma outra porta. 3 portas. Ali havia um significado muito importante. Certo? Esse santuário era coberto com vestimentas, panos simples. Como eles estavam perto do Mar Vermelho, eles matavam algumas focas ali, curtiam o couro e cobriam o santuário, algumas partes, com essa pele de foca. Então, você olhando por fora, o tabernáculo, o deserto, não tinha nenhuma beleza,
Nada que chamasse atenção. Por quê? Tem um significado também. Lá dentro haviam colunas que sustentavam essa tenda. Por que essas colunas? Tem um significado também. Ok? Então, 3 compartimentos. Grave isso aqui. O pátio, o santo e o santíssimo. Bom, o que é que havia no pátio? Só havia 2 objetos ali. Havia uma bacia com água, de cobre com água, e havia um altar de sacrifício. E nesse altar havia 4 chifres nesse altar. Isso no primeiro compartimento, certo? 4 chifres. E aquele chifre não estava ali à toa. Aquele altar não estava ali à toa. Era o local onde se matava os cordeiros e eram sacrificados ali. E havia também a pia com água, que havia um significado muito importante para nós, certo? Muito bem. Se você sai do pátio, você entra no segundo compartimento, que é chamado lugar santo. Ali havia 3 móveis. 3 móveis. À direita havia uma mesa com 12 pães, feito da flor de farinha, pães feitos sem fermento. Eram os pães da preposição, correto? 12 pães. A mesa com 12 pães. Tinha símbolos muito importantes para nós, em nossas gerações que vivem. À esquerda, ainda no lugar santo, havia um castiçal com 7 lâmpadas. Esse castiçal era todo feito de ouro. Todo de ouro. Batido, ouro de fino de Ofir. E dentro do castiçal de cada lâmpada, era colocado azeite de oliva da melhor qualidade. E aquelas lâmpadas, elas tinham que ficar continuamente acesas. Quem cuidava do santuário, falou para vocês, quem cuidava dele, tinha que ter o dever, o cuidado de manter aquela lâmpada acesa. Né? Entre as 12 tribos de Israel, uma foi escolhida para cuidar do santuário, que foi a tribo de Levi. É importante. Por quê? Porque quando Moisés desceu do monte, que o povo estava pecando, idolatrando aquele bezerro, das 12 tribos de Israel, das tribos de Israel, só de Levi, que não se contaminou. Então, eles foram chamados para cuidar do tabernáculo. Então, que Arão era da tribo de Levi. Então, havia esse castiçal com 7 lâmpadas. 3 de um lado, 3 do outro, e uma no centro. Aquele, aquele centro, aquela coluna que sustentava 6 lâmpadas, estava ligada a ela, tinha um significado. E a do centro era a mais importante. Ok? Então, esse castiçal tem alguma simbologia, inclusive James leu lá em Apocalipse capítulo 1, que Jesus anda no meio dos 7 candelabros. Lembram disso, né? No meio, entre os pães, a mesa com os pães e o castiçal, havia ali um incensário, que trazia aroma suave para o santuário. Né? Na terceira porta havia uma cortina. Deus mandou com Moisés colocar aquela cortina ali, pregada com colchetes toda, e estava toda repleta de desenhos de querubins ali. O que significava aquela cortina, aqueles colchetes pelas quais estava sendo ali segurada, sustentada. Algo que aconteceu no Testamento, e a cortina ali ia receber ali, naquele momento, lá no Novo Testamento, é claro, um poder sobrenatural, ia rasgar a... Olha só que coisa interessante. Saindo do lugar santo, vamos entrar agora no lugar santíssimo. Eu falo vamos porque hoje a gente pode ter acesso. Mas naquela época ninguém podia entrar. Então, no lugar santíssimo,
havia ali um móvel muito importante. Era uma caixa de madeira de acácia, batida de ouro por dentro e por fora, certo? E nessa caixa havia alças de um lado do outro e havia varais que eles usavam para transportar a arca. E também Deus mandou que Moisés construísse uma tampa para colocar em cima da arca. E ele mandou fazer também dois querubins, né? E colocou em cima da tampa da arca, um com o rosto voltado para o outro, olhando para dentro da arca. Tinha um significado importante ali. E dentro da arca havia também, o que havia dentro da arca? Deus mandou que Moisés colocasse lá dentro os 10 mandamentos. Ele escreveu com o seu próprio dedo. E colocou também ali dentro o maná, colocou ali a lei civil, que estava lá, a lei cerimonial e a vara de Arão que havia florescido. Alguns momentos ficavam lá de fora, outros momentos ficavam lá dentro, mas esses eram os objetos que haviam no terceiro compartimento, que era chamado lugar santíssimo. Esse lugar era tão sagrado, que ali aparecia uma luz misteriosa no lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote estava ministrando, essa luz que acendia e enchia todo o ambiente de fumaça era chamado Shekinah. Esse Shekinah era símbolo da presença de Deus viva no meio. Bom, o que havia mais de interessante? Agora vamos aos objetos, os objetos animados que tinham vida. O que fazia parte daquele ritual? Fazia parte cordeiros. Esse cordeiro não devia ter nem mancha, nem mácula nenhuma, nem defeito nenhum, nem manco, nem cego. Havia também ali pessoas que traziam pombas, traziam rolinhas, né, traziam touros. Então, vários animais eram sacrificados nesse ritual. Havia dois seres humanos que cuidavam do tabernáculo. O primeiro era chamado sacerdote. Este homem tinha a função de cuidar do tabernáculo durante todo o ano. Todo o ano. Mas só que ele não entrava no segundo compartimento, onde estava a Arca da Aliança. Ele só entrava no primeiro. E ele ministrava todos os dias ali dentro. Ministrava no pátio e no lugar santo. Todo dia. Certo? O sumo sacerdote ele podia entrar tanto no pátio como no lugar santo. Mas o lugar santíssimo, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Tem que ser uma pessoa muito qualificada, muito preparada, muito dedicada a Deus para entrar lá. Porque se ele entrasse sem estar preparado, ele morria, porque ali era símbolo da presença do trono de Deus, ali em miniatura. Então, o que ocorria ali era algo muito dramático e audiovisual. Foi uma forma didática de Deus mostrar o plano da salvação, né? O sacrifício que seria sido com derramado de sangue, não seria por preço, por bom preço, né? E como o pecado sairia do planeta Terra. As pessoas que estavam ao redor ali do arraial, eles só tinham acesso ao lugar, ao pátio. Eles não entravam no lugar santo e no santíssimo. Olha só o que acontecia, gente. Esse ritual do santuário, ele funcionava durante todo o ano inteiro. Por quê? Sem interrupção. Havia dois sacrifícios que eram feitos ali no tabernáculo. O primeiro, ele começava pela manhã, e o segundo era feito à tarde. O primeiro, ele começava 9 horas da manhã, certo? E o segundo era feito 3 da tarde, a hora nona. A hora nona. Então, me parece, se eu olhar aqui o calendário judaico, a hora nona são 3 da tarde, né?
A hora sexta é meio-dia. A hora sétima é o quê? Sexta é meio-dia. A hora quinta é 11. A hora quarta é que hora? 10. E a hora terceira era 9 da manhã. Isso era praticado de manhã e à tarde. E isso apontava para o tempo presente, para o Novo Testamento. Você vê quão importante é esse estudo e que deveria ser feito pelos cristãos, e infelizmente isso foi abandonado. Alguns até dizem que não existe santuário do céu. Eu vi muitos pessoas dizer isso. Eu falei assim, ó, se não existe um santuário no céu, que a gente vai ver agora daqui a pouco, então vocês podem rasgar o livro de Hebreus. Podem rasgar. Porque é o único livro, juntamente com o Apocalipse, que faz exatamente o que está acontecendo no céu nesse momento. Certo? Então, Miller, ele estudou tudo isso aqui que nós estamos estudando aqui. Bom, agora vamos ver agora, se vai colocar aí algumas imagens, tá? E no decorrer do estudo a gente vai explicando o que representava cada móvel que havia no tabernáculo, certo? Cada móvel. Vou colocar aqui, tá? Ok. Tá aí o grande conflito, né? O santuário e o conflito. Vocês estão vendo uma imagem aí, que ele colocou, e essa imagem é exatamente como era a tenda móvel naquela época. Você vê que a lateral, existem barracas ali, né? Como eram 12 tribos, o que aconteceu? Eles colocavam 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Então, formavam o quê? 12 tribos. Tudo super organizado, como Deus havia ordenado. O que acontece? Quem estava no centro era o tabernáculo. Deus queria habitar com o seu povo ali naquele centro. Então, todos que vinham de todo lugar, das 12 tribos, norte, sul, leste e oeste, eles iam para um determinado local só. Era o centro, era o tabernáculo, onde Deus queria habitar com o seu povo. E Deus queria mostrar, naturalmente, exatamente o que? Esse tabernáculo do deserto, certo? Você não vai passar aí agora, certo? Pode passar, sim. Então, é como eu falei, eu fiz essa introdução porque o rito, existem muitos detalhes aqui. Se não der tempo, falta apenas 17 minutos, se eu não me engano, faltam 13 minutos, alguma coisa assim, e a gente encerra, amanhã a gente continua. Nós não vamos ter pressa para esse assunto, que é muito importante para a gente, tá bom? Então, o relacionamento de Deus com os homens, pode passar assim, né? Antes do pecado, Deus falava como o quê? Segundo a Bíblia, face a face. Então, ele tinha essa intimidade, Deus com o ser humano. Então, na viração da tarde, o Senhor vinha falar com Adão e Eva. Que privilégio você conversar com o Senhor naquela época. Pode passar assim. Então, 3.000 anos depois, não se ouve mais a voz. Não se ouvia mais a voz. Né? Você sabe que antigamente as pessoas ouviam a voz de Deus, conversavam com o pessoal. Hoje não se ouve, depois de 3.000 anos não se ouvia mais a voz do Senhor. Né? Foi criando uma barreira. Pode passar assim. Então, nos últimos dias, pode passar? Nos últimos dias, né? Se alguém ouvir a minha voz, está escrito, né? E abrir a porta, estudamos ontem, eu vou abrir né? E abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com ele e ele comigo, né? Então, dê mais um toque aí, Ciro. Então, o que Deus quer? Exatamente entrar em nossa casa, entrar em nosso coração, entrar em nossa mente, para que o nosso culto seja um culto racional. É claro que vamos ter emoções, é claro, isso é normal, mas o nosso culto precisa ser racional. Por que estou prestando culto a Deus? Por que eu aceitei o Evangelho? Por que estou aqui na igreja? Né? Por que eu aguardo a volta de Jesus? Por que o Cordeiro morreu? Por que preciso guardar os seus mandamentos? Então, isso é o quê? Isso é um culto racional. Então, foi o que Deus fez. Deus instituiu um modelo, né? Uma estratégia para mostrar
como o pecado que entrou no mundo deveria ser tirado de lá. Isso de forma bem didática. Isaías 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Certo? Posso mais um ciro? Aí está a tenda móvel, né? Olha, esse tabernáculo móvel do deserto. Está aí com as pessoas trazendo seus animais para o sacrifício. Deus nunca pediu sacrifício humano. Gravem isso é importante. Quando Deus pediu a Abraão que fosse ao monte Moriá, e ele pediu o seu filho Isaque como sacrifício, Deus de forma alguma ia sacrificar Isaque ali. Aquilo foi uma prova de fé. Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele realmente ele provou a sua fé em Deus. E nós conhecemos a história. Não é? Então, esses sacrifícios eram feitos pela fé. Mais um toque. Então, olha só. O que as três portas representavam? Está na Bíblia. E está onde? No Novo Testamento. Não está? Ele falou o seguinte: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha! Olha. Então, aquelas três portas para entrar no caminho, a verdade. Você sabe por que as três portas? Porque quando o sacerdote entrava no lugar, no pátio, ele entrava no santo, havia objetos que indicavam o caminho, a verdade e a vida, e entrava no lugar santíssimo. Então, as três portas representavam Jesus Cristo. Eu sou a porta. Ele falou isso? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Então, ele é o caminho, o único caminho, não há nenhum mediador entre Deus e o homem. Cristo, ele é a única verdade. A verdade da Bíblia não pode ser relativa, ela tem que ser única, né? A verdade não pode ser, tem que ser absoluta. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, e não há vida fora de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essas seis portas simbolizavam a primeira porta, o caminho, porque o caminho havia dois objetos ali dentro. No segundo compartimento havia três objetos. A mesa, com os pães, o castiçal, com sete lâmpadas, e o incensário. A verdade. Por que a verdade? E o terceiro compartimento havia a arca da aliança, né? E dentro da arca havia as tábuas com os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, se você quiser ler, pode ler. Ok? Então, as três portas nós usamos o caminho, a verdade e a vida. Olha, Jesus falou em 14 a 6, pode passar assim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ali estava ministrada ali exatamente o que ia acontecer, o que ele ia falar no Novo Testamento. Foi o que você leu aí, Fábio, nesse instante. Uma alegoria que ia se cumprir, uma profecia que ia se cumprir lá no Novo Testamento, se cumpriu ao pé da letra. Aí ele fala aqui, ó, pode passar assim mais um toque. Aí, ó, isso, isso, aí está. Olha, volte um pouquinho, Ciro, pode voltar um pouquinho, tá? Isso, deixa essa imagem aí. Aí estava o cordeiro, né? Estava ali o sacerdote, se você observar, depois eu tenho mais melhor, estava o cordeiro, e não só o cordeiro, como animais. Por quê? Se aceitava outros tipos de animais mais inferiores, digo assim, em tamanho, né? Eram mais baratos, por exemplo, a pomba, a rolinha é mais barato que o cordeiro, com certeza. Porque cada um deve ofertar segundo o propósito do seu coração. Então, essas ofertas não poderiam ter defeito, porque essas ofertas iam representar Jesus Cristo quando ele vive. Então, o cordeiro era um dos principais personagens que aparecia na oferenda do tabernáculo. Mas havia outros objetos, outros animais também. Quem não tinha condição de trazer um cordeiro, trazia uma pomba, trazia uma rolinha, mas que esses animais não tivessem defeitos. Pode passar, sim. Aí está, mais um toque. Você vai ver aí o sacerdote, né? A sua vestimenta, muito importante também. Ele tinha na cabeça uma mitra, né? Uma mitra,
E no seu peitoral havia como se fosse um tabulete. Deixa eu voltar aqui a imagem anterior, que dá para ver melhor. Vê se você consegue voltar em cima. A imagem anterior. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tem um sacerdote aí em pé. É isso, ele em pé, ok? Então você pode observar que ele tem na mão aí um cutelo, certo? Isso, essa imagem mesmo, ok? Volte um pouquinho. Ele tem um cutelo na sua mão, é tipo uma faca, e no peitoral existiam 12 pedras. Ele carregava sempre essas pedras no peito. 12 pedras. Por quê? E havia no seu ombro, não sei se vai ter alguma imagem para mostrar aqui, no seu ombro havia duas pedras no ombro da vestimento do sacerdote. Essas pedras eram chamadas Urim e Tumim. Havia um significado importante também essas pedras, tá? Pode passar assim. Então você vê aquela ovelha, é um símbolo, né? De que traziam para a oferenda ao Senhor. Então, quando o sacerdote entrava no compartimento, havia alguns dois objetos. Eu falei que havia o altar do sacrifício, e nesse altar, se você observar, lá existe ali, ó, um, um chifre, mas na realidade tinha quatro chifres, se você observar. Estavam ali, enficados nas pontas do altar, esses chifres. Quando ele praticava o ritual, alguma coisa acontecia que ele marcava aquele chifre com alguma coisa, certo? Então, estava o altar do sacrifício, onde se matavam os cordeiros, ok? Dá um toque mais aí para frente. Olha, lugar santo, deixa eu voltar isso, lugar santo, o que é que havia? A mesa com 12 pães, e o que mais? Eu acho que a pia, Ciro, não passou aí, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. A pia, ela passou, depois sumiu, não foi? São dois objetos que haviam, não tem problema não, que havia no lugar, no pátio. Era a pia e o altar de sacrifício, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Então, ali no lugar santo, havia uma mesa com 12 pães, um castiçal com 7 lâmpadas, e o que mais? Um altar de incenso. E no lugar, no Santo dos Santos, o que é que havia lá? A arca do concerto, ou chamada a arca da aliança. Você sabe que a aliança é um pacto, nós sabemos disso, entre duas pessoas, né? Então, Deus fez uma aliança com o seu povo. Quando o Senhor da terra do Egito e da casa da servidão. E que aliança foi essa que ele fez com o seu povo? Os 10 mandamentos. Se você pegar o livro do Vítor, assim, ó, é, ele começa falando sobre a aliança, ele começa, não terá os Deus diante de mim, né? Eu tirei vocês lá como um forte e poderoso, né? Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. A recompensa, o reconhecimento que vocês vão ter comigo é guardar os meus mandamentos. Então, lá dentro da arca, o segundo compartimento, a minha arca da aliança, o arca do concerto, que vocês o povo, e que várias vezes foi quebrada. Várias vezes. Mas Deus sempre faz o quê? Estende a sua mão para salvar, buscar o seu povo. Pode passar, sim. Aí está, né, a mesa com 12 pães, pode passar, Ciro, mais um toque. O castiçal com 7 lâmpadas, você vê que no centro tem um centro que sustenta tudo. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo, havia um altar de incenso que dividia. E o que separava um do outro na cortina, que estava de um lado ao outro do tabernáculo, e havia uns colchetes que seguravam essa cortina. Pode passar, assim. Ok? No segundo compartimento, que era o lugar Santo dos Santos, havia esse objeto aí, essa arca, com os varais e dois querubins. Deus mandou que fizesse, dois querubins colocassem em cima da arca, da tampa da arca. E o nome dessa tampa era chamado propiciatório. Propiciatório. O que significa essa palavra propiciatório? E por que esses dois anjos estavam aí, um de frente para o outro, com o rosto voltado para dentro da arca? E eram anjos feitos em todo de ouro batido, por dentro e por fora. Esses anjos não estavam aí para ser adorados, estavam ali com uma simbologia, né, para o futuro, ok? Ciro, pode passar mais um aí? Vamos lá. Eu estou quase encerrando aqui, né? Então, dentro da arca havia 3 objetos: o maná, a vara de Arão e as 2 tábuas
de pedras escritas com o dedo de Deus. O que havia escrito nela? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Pode passar assim. Muito bem. E quem fazia essa ministração era o era o sacerdote que ministrava no lugar santo, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Então, simbologia do santuário, pátio, local de sacrifício, era o símbolo de Cristo, né? Se ergueu a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Então, o pátio, ele estava simbolizando a terra. Olha só, vamos agora à simbologia. O pátio simbolizava a terra. João, na ilha de Patmos, ele só viu o lugar santo e o santíssimo. Ele não viu o pátio. Por quê? Porque o pátio era a terra onde o cordeiro ia ser sacrificado. E o altar do sacrifício, o que representava? O altar do sacrifício representava nada mais, nada menos que o Calvário. E a água que estava ali, numa pia de bronze ou de metal, a água simbolizava Jesus também. Eu lembro que ele teve encontro com aquela samaritana, que estava ali naquele poço, pedindo água, não foi? Ele falou, mulher, dá-me de beber. Não foi? Ela falou assim, como te dá de beber se o poço, tu não tem como tirar a vasilha, o poço é fundo, aquela entrevista que ela teve com ele, né? Ali com aquela samaritana que os judeus não se davam com os samaritanos. Aí ele falou assim, se tu soubesse quem te pede água, tu daria. E ele te daria o quê? Uma água viva. Água viva? Ora, o que você beber desse poço, ele falou, você vai tornar ter sede. Mas a água que eu te der, ele vai jorrar para você uma fonte que leve para a vida eterna. Então, Jesus, naquela água da bacia, ele simbolizava Jesus, a água da vida, que mata a sede para toda a eternidade. Também, aquela água simbolizava o batismo de Cristo. Observe uma coisa interessante. João foi o precursor de Cristo. E lá no ano 27, certo? Depois de Cristo, ele estava com 30 anos. Jesus nasceu no terceiro ano negativo da história. Então, no ano 27, estava com 30 anos. Foi o ano que ele foi batizado. 3 anos e meio depois, ele ia para o Calvário. Exatamente no ano 31, que está em Daniel, capítulo 9, verso 27, que vamos estudar depois isso aí. Então, no ano 31, Jesus morre com 33 anos. Então, levou exatamente da pia, o batismo, até o sacrifício do Calvário, levou 3 anos e meio, exatamente como isso é para você. Então, a água simbolizava Jesus, água da vida, está simbolizando o seu batismo, que nos deu um grande exemplo, né, para aqui, ó, e também simbolizando o Espírito Santo. Lembra que quando ele esteve ali, né, no batismo, estava ali a Trindade com ele, não foi? Ele estava ali em pessoa, o Verbo se fez carne, estava ali, ouviu-se uma voz do céu, esse é o Filho amado em quem me comprazo. E no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no batismo de Cristo. Dali adiante, após 3 anos e meio, Jesus ia para o Calvário e ele morreu fora das portas de Jerusalém, como está escrito. Ele morreu fora das portas de Jerusalém. E ele foi sacrificado, né, por nossos pecados, e a profecia se cumpriu exatamente como foi escrito. Então, uma parte disso aqui, vamos encerrar agora, ela foi cumprida exatamente ali, no batismo de Jesus, né? Ele com água da vida e levado até o Calvário. Então, o pátio, repetindo, está representando a terra. Olha só, a terra. O santuário do céu, o verdadeiro está lá em cima. A terra foi o pátio. E o altar do sacrifício foi o Calvário, o Monte da Caveira, o Gólgota, onde ele se
ofereceu, se deu por cada um de nós. Entendeu? Então, só repetindo, a bacia, a água de Jesus. O pátio, a terra, e o altar de sacrifício foi o Calvário, onde o Cordeiro foi morto por cada um. Aqui encerro essa primeira parte, e amanhã, se Deus permitir, a gente vai para lá, o lugar santo, entender o que simbolizava cada moto lá dentro. Se der, a gente vai para o Santíssimo. Se não der, depois a gente volta para explicar, né? E vamos explicar como funcionava o sistema sacrificial. E por que ele funcionava de manhã, 9 da manhã e 3 da tarde? Porque havia um simbolismo que ia acontecer com Jesus Cristo. Que esse estudo ritual do santuário é muito importante para a igreja. É muito importante para nós, porque ele não, o sacrifício de Jesus foi perfeito na cruz e o seu trabalho de intercessão não acabou na cruz. Ele continua lá no céu por cada um de nós, mediando em nosso favor. Ele se sacrificou por nós, deu a sua vida, derramou seu sangue precioso, mas ele continua a sua obra de mediação, de expiação por cada um de nós. E essa obra, ela está acontecendo no céu. E teve uma data quando ele entrou. Foi por isso que Guilherme Rey fez essa confusão toda e chamou a atenção dos Estados Unidos, uma parte da Europa, e marcou a data do voto de Jesus, e não era a voto de Jesus. Havia um momento da história quando o santuário do céu seria purificado. Foi exatamente porque o sumo sacerdote, os sacerdotes representavam Cristo. O sacerdote, ele entrava Jesus na primeira fase, ministrava ali, no primeiro compartimento, e o sumo sacerdote representava Jesus no lugar santíssimo, e é o que vamos ver no decorrer do estudo. Isso aqui nós não vamos encontrar em livro histórico nenhum. Está unicamente na Bíblia, e o livro de Hebreus, ele vai confirmar para a gente o que nós estamos falando aqui. Que Deus abençoe. Eu espero ter ficado, pelo menos nessa primeira parte, explicada, né? Porque amanhã, se Deus nos permitir, vamos entrar na segunda parte, que é entender o que havia no segundo compartimento, a simbologia dele, e no terceiro compartimento, que é o lugar santíssimo, onde representava o trono de Deus. Ok? Amém? Amado Deus e Pai, grandioso é teu nome para sempre, meu Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez, Pai, aprendendo de Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela unção, pelo poder, Senhor, que Tu derramas sobre nós. Amém, Obrigada, meu Jesus. Pai, por cada um que aqui estão, Senhor amado. E obrigada, Senhor amado, sempre pela vida do Salles. Tome ele mais e mais nas tuas mãos, Senhor. Amém, Senhor. Porque ele está fazendo, Senhor, assim a tua vontade, de passar o que ele aprendeu para cada um que queira também aprender. E Amém, cada um Jesus. que estiver do outro lado desta telinha, Senhor, possa saber interpretar o que tu quer falar nesta palavra que está revelada em Apocalipse. Que Amém. bem-vindo seja cada um, Senhor, que queira aprender e que venha ter o seu nome escrito no livro da vida. Em nome de Amém, Senhor. Jesus, eu te louvo por esse segundo devocional que vai ser realizado. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, te somos gratos e te pedimos que tu nos abençoe nesse decorrer de dia e que seja Amém. tudo uma bênção na tua presença. Obrigada, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.